Olá meninas, sejam muito bem-vindas a essa live. Hoje eu vou falar 7 maneiras de você combater o edema causado pela artrose no joelho. Lembrando que o melhor tratamento para o edema vai ser combater a própria artrose. Qualquer edema que exista, o ideal é que você combata a causa e não o edema em si. Mas como ele é o principal fator basicamente da dor no joelho, então a gente tem que ajudar a combater esse sintoma também, tá? E aí, vamos lá. O primeiro passo é o mais fácil de todos, que é tentar reduzir o edema através de compressas, certo? Só que assim, você tem que saber como usar a compressa. A compressa fria, ela faz vasoconstricção, então ajuda a enxugar o edema. E aí ela é mais indicada para os primeiros dias que o edema surgiu, tá? Se o edema estiver com um cacifo negativo, Aline, o que é o cacifo negativo? Você empurra o edema com o polegar ou o dedo indicador, sustenta uns 5 segundos e quando você tirar o dedo, se a marca do seu dedo ficou, não saiu, esse é um cacifo positivo. Se você tirou o dedo e o local voltou ao que era antes, então é um cacifo positivo. Nessa forma, você pode colocar a compressa fria, tá? Nos 2 primeiros dias que o edema surgiram, você deixa de 20 a 30 minutos, tá? E de preferência você vai associar uma determinada posiçãozinha que eu vou ensinar já já. Mas vamos terminar aqui a orientação quanto às compressas, tá? E aí, a compressa fria é ideal para esse momento de tentar desinchar o edema, de preferência enquanto ele ainda estiver cacifo negativo, tá? Depois disso, de que você conseguiu analgesiar o local com o gelo, conseguiu enxugar um pouco mais o edema, nos próximos dias, a partir do 3º dia, aí você já pode colocar compressa quente, que vai ajudar a relaxar a musculatura, né? Como eu já disse, o edema causa dor, então o músculo no local já vai estar tenso, né? Tendendo a ficar rígido. E aí a compressa quente vai ajudar nesse, quente não, né? Morna. Vai ajudar nesse sentido de 15 a 20 minutos aplicando, já é o suficiente. Você pode fazer a compressa de 1 a 3 vezes ao dia, dependendo da sua disposição de tempo e de quão você está precisando daquele recurso no momento, né? Sempre respeitando o tempo, tá? O tempo mínimo, senão você não vai ter resultado. O tempo mínimo da compressa fria, 20 minutos, e da compressa quente, 15, tá? Tempo máximo, 30 minutos, ok? Senão a pele pode se machucar e, no caso do gelo, pode até queimar. E aí leva um tempo para a pele se recuperar e aí você vai conseguir uma outra fonte de dor, tá? Então, tome muito cuidado com a questão do tempo, certo? Aí a outra forma é você associar a compressa o que a gente chama de posturoterapia, ou seja, você conseguir benefícios de reabilitação através de uma determinada postura, tá? Que no caso do edema, todo mundo sabe que é colocar a perninha para cima. Mas tem muita gente que acha que colocar a perna para cima é só colocar uma cadeira lá na frente das pernas e colocar os pés em cima. Não é assim, tá? Para você fazer a compressa, você tem que deitar, de preferência na sua cama, para ficar mais relaxada. E aí você vai levar as pernas a 45 graus, que é a altura mais ou menos de uma daquelas almofadinhas de triângulo que a gente usa para encostar e assistir TV. Quase todas elas têm 45 graus, né? E se você não sabe, não tem noção, 45 graus é a metade de 90 graus. Então, você tem aqui 90 graus, 45 é mais ou menos a metade, tá? E aí, você pode empilhar de 3 a 4 travesseiros ou almofadas e tentar perceber se você chegou à metade dos 90 graus, né? O 90 graus é quando a sua perna vai ficar exatamente perpendicular a você. E aí, uma outra forma de você ver é olhar o quadril, né? Se a articulação da perna com o quadril está a 90 graus, tá? E aí você pode começar de cima para baixo. Coloca lá em 90 graus e vem descendo até o meio do caminho. Quando você chegar no meio do caminho, pronto, é ali a altura ideal das pernas, tá? Essa altura é muito importante, porque se você colocar abaixo dessa altura, não vai ter muito efeito. E se colocar acima, você vai acabar sobrecarregando o coração.
ele vai começar a precisar bater mais para conseguir levar o sangue lá na pontinha dos dedos, quando chegar lá nos 15 minutinhos, que é o tempo ideal de você manter a perninha para cima, tá? Então, evite colocar as pernas acima da altura, tá? Dessa altura. Aí vamos para o segundo passo. Deitou, colocou a perninha para cima. Agora chegou a hora de colocar a compressa de gelo, tá? Dos 2 primeiros dias. Você vai colocar a compressa no local. Se for um saco, você vai enrolar o saco com um pano úmido, um pano fino, para proteger a sua pele, tá? E vai amarrar, apertar esse saco contra o edema, tá? Porque vai ser uma segunda forma de enxugar esse edema, tá? Então, o gelo faz a vasoconstricção, que ajuda a enxugar. A posição da sua perna para cima também ajuda, porque o líquido vai começar a descer, tá? E essa questão também vai ajudar digamos assim, no secar do edema, certo? E aí você conseguiu 2 benefícios em um momento só, tá? Além da analgesia que o gelo proporciona. Então, 15 minutos com a perninha para cima e o saquinho de gelo lá apertado para empurrar o edema, tá? O terceiro ponto de ajuda para descer o líquido. Ok, terminou os 15 minutos, você vai descer as pernas, mas vai manter mais 5 minutos a compressa de gelo, porque o gelo só faz realmente efeito a partir dos 20 minutos, ok? Então vamos lá, recapitulando. 15 minutos perninha para cima, com a compressa de gelo apertada no edema, e depois você vai descer e ficar mais 5 minutos só com a compressa. Desce as perninhas e só com a compressa, ok? E aí vamos entrar num detalhe muito importante, que é contraindicação. Se você tiver problema cardíaco, problema circulatório, principalmente nas pernas, como trombose venosa profunda, ou se você colocou as pernas para cima e no primeiro ou segundo minuto você já está sentindo incômodo nas pernas, como se fosse um formigamento, uma sensação de peso, o que for, você desce as pernas, porque provavelmente você não pode fazer esse posicionamento. E aí você tem que procurar o seu médico, procurar um clínico geral, se você não tiver um médico que ainda está te acompanhando, para saber se existe alguma coisa aí por trás desse incômodo, que o natural é a gente sentir relaxamento, tá? Perninha para cima ajuda o retorno venoso, então a sensação adequada é que você se sinta relaxada, se sinta com conforto, tá bom? E aí, essa é a posturoterapia junto com o gelo. Outra coisa que você pode fazer com relação ao edema é adicionar uma pequena, digamos assim, uma mini drenagem linfática, tá? Quando você vai enxugar o edema, se os seus linfonodos estiverem mais vazios, vai ser melhor. Então você pega esses 2 dedinhos aqui e vai colocar exatamente atrás do joelho para ficar apertando ele 3 vezes. 1, 2, 3, descansa, 1, 2, 3, descansa, 1, 2, 3 e fica fazendo isso por 1 a 2 minutos, tá? E você pode fazer isso até antes de entrar na posição para evacuar, o que a gente chama de evacuar os linfonodos. E assim vai ajudar também na sua drenagem. Eu gosto de fazer a evacuação no joelho e na inguinal, tá? Porque o edema ele vai ser jogado para lá, tá? Lá para inguinal. Não todo, mas alguma parte pode acabar descendo para inguinal e aí é bom você evacuar em cima e embaixo, tá? E aí como é que você faz? Primeiro evacuou o joelho, né? Bem atrás mesmo na fossa poplítea e depois na inguinal, da mesma forma. 1, 2, 3... 1, 2, 3 por 1 a 2 minutos, tá? Depois da evacuação, aí sim você faz esse procedimento. Perninha para cima, compressa, certo? Uma forma de otimizar, de ajudar esse processo de enxugar o edema, beleza? Então, existe ainda mais uma outra forma de ajudar esse processo, que é a eletroterapia, tá? Então, como é que você pode fazer a eletroterapia? Primeiro, você tem que ter o seu aparelhinho em casa, que eu super recomendo para quem tem artrose, porque ele vai servir nas 3 frentes que a artrose precisa, que é o fortalecimento, a analgesia e a drenagem linfática para combater o edema, tá? Ou seja, esse aparelho ele combate os 3 principais sintomas da artrose. Então é muito bom você ter em casa
como um aliado ao seu tratamento ou de fisioterapia, ou quando você estiver num momento de crise que precisa de uma ajuda ali naquele momento imediata, você já tem esse recurso na sua mão. É um super coringa que vai te ajudar nesses 3 pontos fundamentais do tratamento da artrose, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu tô com o meu aparelhinho aqui. Eu ia mostrar para vocês, mas acho que eu não deixei ele aqui hoje. E aí, na semana que vem, eu vou mostrar qual é o meu aparelho e exatamente como você vai utilizar ele na prática, tá? Vou falar só sobre a eletroterapia, como você vai ganhar força, como você vai aliviar a sua dor e como você vai conseguir combater o edema usando a eletroestimulação, tá bom? E aí, se você já tem esse aparelho, melhor ainda, você vai aprender a forma correta de usar. Se já estiver usando, ótimo, continue, é um excelente recurso. Com esse aparelho, você escolhe a função de perda de peso. A perda de peso, na verdade, ela vai ser mais direcionada para o abdômen, né? Ele serve mais para perda de peso abdominal, ele vai desinchando a barriga. E a eficácia dele é maior nesse ponto do que mesmo na drenagem do edema da artrose. Mas ele pode ser um aliado sim também, tá? Então, além da eletroterapia, vamos para o próximo. A questão do repouso. Repousar enquanto você está com edema é altamente indicado para ajudar os músculos, os tecidos moles a se recuperar, tá? Mas o repouso não é só você ficar sentadinha sem fazer nada. É quando você for andar, você utilizar um dispositivo de auxílio, de movimentação, né? No caso, a bengala. Se você tem edemas que duram 1 semana, 2 semanas, ou que aparecem com frequência, e esse edema certamente vai levar você a uma dificuldade de se locomover, já é o momento de você pensar em falar com o seu médico como você está se sentindo, por quanto tempo você está sentindo esses sintomas, para ele orientar ou não a utilização da bengala. Se o seu edema aparece com frequência e dura vários dias, eu recomendo fortemente que você procure um profissional da saúde, fisioterapeuta ou médico, para ajudar você na questão da utilização da bengala, tá? A bengala, ela vai ajudar no andar e ela vai ajudar também a diminuir a dor. Isso é uma comprovação científica, tá? Quem tem artrose no joelho e usa bengala, toma menos medicamentos, tá? Isso é uma estatística matemática. Tem menos dores, tanto de intensidade quanto de frequência. Tem uma qualidade de vida melhor e sofre um menor desgaste no joelho, ou seja, as áreas de desgaste encontradas dentro do joelho são menores em comparação às pessoas que não usam bengala, tá? Esses foram estudos comparativos que chegaram a essa conclusão. Então, a bengala é um excelente dispositivo de auxílio para o repouso do joelho enquanto ele estiver com dor. A dor, ela tem que ser combatida tanto quanto o edema, tá? Porque eles causam fraqueza muscular e a fraqueza muscular aumenta o desgaste do joelho e piora a artrose, ok? Além disso, ainda causa os falseios no joelho, tá? Que são aquelas instabilidades que aumentam o risco de quedas, né? Eu já falei isso no vídeo anterior. Então, tem que ser combatidos em todas as formas que você puder, tá bom? Agora vamos para o próximo. A questão de manter a perna para cima. Todo mundo sabe que manter a perna para cima é bom para qualquer edema, né? Edema de pernas. Só que a maioria das pessoas, pelo menos que eu vejo, sobe as pernas de uma maneira errada ou acaba ficando por pouco tempo e não aguenta e desce a perna. Então acaba fazendo de forma errada. E aí, a melhor forma de fazer é você manter sempre os seus pés na mesma altura do seu quadril, tá? Eu vejo muita gente fazendo com os pezinhos abaixo do quadril, o que não vai adiantar muita coisa, tá? Tem que ser na mesma altura e você manter essa posição por mais tempo, tá? Se você está assistindo televisão, não fique com a perna para cima, daqui a pouco já está com a perna para baixo e fica um tempão ali naquela posição, porque isso vai atrapalhar tanto a linfa quanto o sangue de retornar. E isso
contribui para dificultar a limpeza, digamos assim, o enxugar do edema, tá bom? Então, pé na altura do quadril, ok? A outra coisa é a importância da fisioterapia. Não deixe de fazer fisioterapia, de procurar o seu médico para ele indicar a fisioterapia, se o seu edema durar muito tempo, vários dias, de 7 dias a 15 dias, ele não vai embora, está causando dor, você está sentindo que está piorando a sua dor, não hesite em procurar um tratamento de fisioterapêutico, tá? Porque por mais que você tenha recursos em casa, esses recursos em casa eles vão ajudar a acelerar o processo da reabilitação, mas não vão ser o suficiente, tá? Quando a gente fala de edema causado pela artrose, esse edema ele é difícil de ser tratado. Eu acredito que até mais do que edemas de inchaço no tornozelo, por exemplo, por qualquer causa, o edema da artrose ele é bem difícil de ser combatido porque ele rapidamente tende a endurecer e a ficar mais difícil de ser drenado. Então, como eu disse anteriormente, a melhor forma de combater o edema da artrose é tratar a própria artrose. O edema é um sintoma, a gente vai conseguir reduzir ele, vai conseguir enxugar e aliviar momentaneamente, mas sempre serão tratamentos paliativos, tá? A artrose continua progredindo e as crises de edema continuam ressurgindo. Então você trata aquele ali, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro. Não é um edema que você se livra e pronto, pro resto da vida você nunca mais vai ter, tá? Então por isso que esses tratamentos são paliativos para ajudar você naquele momento, tá? Se livrar o mais rápido possível daquilo ali, pela questão da dor que eu já falei, e depois aí você começa a fazer o tratamento da artrose mesmo, que o ideal é que seja um complemento de estar numa clínica de fisioterapia e de fazer em casa para acelerar os resultados. E aí quando você receber a alta da fisioterapia, você mantém a continuidade do seu tratamento em casa, tá? Porque 10, 20 sessões normalmente é o que os médicos passam, depois você é liberada, mas tem que continuar o processo de fortalecimento, alongamento e as questões analgésicas sempre que forem precisas, tá? Porque a artrose, ela causa dores que são recorrentes, tá? E a tendência é que essas dores vão piorando de intensidade e de frequência, por isso não dá para parar um tratamento da artrose. Mesmo que você esteja se sentindo bem, continue praticando atividade física, que é um excelente regenerador da cartilagem para aliviar a dor, e continue fazendo tudo que você aprendeu em casa para combater a artrose, tá? Não dá para parar o tratamento. Agora vamos tentar aqui fazer uma parte prática, certo? Eu vou te convidar para fazer isso. Então, vamos para a cama agora, leve seu celular, por onde você estiver assistindo aqui essa live, seu celular, seu tablet, leve para a cama para a gente começar a fazer a parte prática, tá? E aí, você vai deitar de barriguinha para cima, obviamente, se você não tiver nenhuma contraindicação daquelas que eu falei, tá? Anteriormente. Não pode ser cardíaco, nem pode ter problema circulatório nas pernas, tá? Se você tá bem, então pode fazer essa prática agora comigo. Vamos lá. Você vai deitar retinha, pode apoiar um travesseiro fininho aqui na cabeça para ficar mais confortável e tente empilhar 4 travesseiros ou 3 almofadas, fazer uma elevação da perna, tá? E aí eu vou falar mais devagar para você ir se ajeitando, tá? E aí você vai esticar os joelhos, deixa o joelho bem esticado, sempre que você for fazer esse posicionamento tem que ser com o joelho esticado, tá? Senão você vai dificultar a drenagem, certo? O líquido de sair do localzinho lá que ele tá. E aí, depois que a perninha esticou, você vai fazer movimentos rápidos com os pés, como se aqui fossem os pés, ó, nessa velocidade aqui, certo? Para frente e para trás, com os dedos. E aí você vai contar esse movimento 15 vezes. Depois de 15, descansa, e aí depois faz mais 15 e descansa, certo? Essa movimentação vai ajudar também na circulação, vai causar uma sensação de bem-estar e vai otimizar
esse posicionamento em que você se encontra. Então, se você já está tratando o edema, vamos estimular também um pouquinho do sistema circulatório, ajudar o retorno venoso, tá? Para aumentar o seu bem-estar. E essa, inclusive, é uma forma excelente de prevenir varizes. Mulheres têm uma tendência enorme de ter varizes e normalmente as varizes elas vão aumentando a partir dos 60 anos, tá? E se você não faz nada, elas podem acabar se tornando dolorosas, elas vão se formando e a formação da variz é extremamente dolorosa. Então, para a gente evitar, né, tentar não entrar nesse processo, esse posicionamento é maravilhoso, junto com o exercício do pezinho que vai potencializar, vai ajudar muito no retorno venoso, tá? E aí aquela questão dos 15 minutos, não passa de 15 minutos, certo? E dessa forma você já tem um entendimento de como é o posicionamento da posturoterapia para tratar o edema do joelho. Além dessa posição, o que você teria que fazer é colocar a compressinha de gelo, apertar contra o edema e deixar 15 minutinhos perna para cima, depois desce as perninhas e mais 5 minutos. Estão lembradas, né? Ok. Aí agora, depois da posturoterapia, você pode relaxar. Vamos fazer o treino da mini drenagem, tá? Você vai sentar, tenta encostar a coluna toda, tá? Deixa a coluna retinha, só para não ficar mal posicionada. Pega os 2 dedinhos aqui e coloca exatamente atrás do joelho, na fossa poplítea. Agora você vai fazer pressões que nem pode ser muito forte e nem pode ser suave demais, senão não vai dar resultado, tá? Então faça pressões moderadas, digamos assim, 3 vezes, descansa, depois mais 3 vezes, descansa, e aí você vai contar 1 minuto fazendo essa movimentação, tá? 3, descansa, vai dar uma média de 10 repetições esse movimento, tá? 10 a 15 repetições. E aí, essa foi a forma de você fazer uma mini evacuação dos linfonodos do joelho. E aí, se você faz de um lado, faça do outro também, porque mesmo para quem não tem artrose, é muito comum ter acúmulo de líquido do sistema linfático, tá? Nas articulações. E o joelho é um dos principais que ficam, inguinal e joelho, tá? Então, pode fazer dos 2 lados tranquilamente. Só não faça todos os dias, tipo um mês inteiro todos os dias, tá? Porque os linfonodos, eles são muito sensíveis. E aí, o ideal é que você faça todos os dias por 5 dias, descansa 2 dias e faz de novo, ou dias alternados, tá? Nunca faça por tempo demais, porque eles são sensíveis e podem acabar se machucando. E a outra coisa, a drenagem, ela só deve ser feita 1 vez por dia, tá? Não mais do que isso. É a frequência ideal, ok? Agora que vocês já aprenderam a fazer a mini drenagem atrás do joelho, vocês podem fazer também um carinhozinho no próprio joelho, no edema, tá? Eu faço muito, mas de uma forma que não é na intenção de fazer uma drenagem, mas de sim tentar ajudar o edema a não ficar duro ou a amolecer, tá? Porque a tendência dele é ficar endurecendo, com o passar do tempo ficar cada vez mais duro, tá? Então imagina que aqui é o seu joelho, você vai colocar os dedinhos aqui, ó, aqui é a patela, tá? No centro, você vai colocar acima da patela e aí você vai direcionar os seus dedos para onde o edema está. E aí faça aquelas pressõezinhas, ó, 3, desce, 3, escorrega, 3, escorrega, 3 compressões, escorrega, 3 compressões, escorrega, 3 compressões, até chegar abaixo da patela, tá? Se o seu edema está na parte interna ou lateral do joelho, tente fazer pegando como referência a patela, tá? Começa acima da patela, mas na lateral, e vai até abaixo da patela, tá?
Só que isso não é uma regra, você tem que observar, obviamente, aonde seu edema está e começar ou de dentro para fora ou de fora para dentro. Nunca comece no centro, tá? Esse processinho aqui. Você vai, o edema está aqui, ó. Aí você faz nesse cantinho, depois faz nesse cantinho, depois nesse, tá? Você vai cobrindo toda a área do edema para tentar evitar ao máximo que ele endureça, tá? Quando ele endurece é quando causa o maior problema, que aí não tem jeito, você deve mesmo procurar uma clínica de fisioterapia para eles colocarem ultrassom, colocar o infravermelho de uma maneira mais profissional, fazer uma drenagem manual em você, realmente uma drenagem, tá? Então, quando o edema endurece, não é bom. Por isso tem que combater que ele chegue nesse ponto o máximo que puder, ok? Agora, vamos fazer a questão da drenagem do quadril, tá? Você vai colocar os 2 dedinhos lá na inguinal. Se tiver com a roupa apertada, vai ter que tirar, se quiser fazer a prática, tá? Pra gente fazer a drenagem da inguinal. E aí, você vai colocar bem na fossa da inguinal os 3 dedinhos. E agora, você tem que apertar com um pouquinho mais de força, porque é uma região maior, tá? Um pouco mais difícil de acessar. Aí faz como se aqui fosse inguinal, ó. 1, 2, 3, relaxa. Aí de novo. 1, 2, 3, relaxa. 1, 2, 3, relaxa. Certo? Essa forma de fazer essa limpeza dos linfonodos da inguinal é maravilhosa para quem ainda menstrua. É bom porque a menstruação causa um inchaço, né, abdominal daquela região. Então é muito bom fazer isso também, tá? Não só pela questão da artrose. E aí, se vocês gostarem da sensação que causou, né? Na maioria das vezes a gente sente uma certa leveza no local quando termina a evacuação. Podem continuar fazendo, independente de estar ou não com o edema no joelho. Só siga sempre aquela regra que eu disse, que evite fazer todos os dias por um longo período, tá? O ideal é que você faça um dia sim, outro não, um dia sim, outro não, alternando, lembrando de não colocar muita força para não machucar os seus linfonodos, porque eles são sensíveis, ok? E aí, terminou a região de cima da inguinal, você vai um pouquinho mais para baixo, né? Mais na região próxima do bumbum, digamos assim, bem na junção entre a perna e o quadril, tá? E aí faz mais uma vez, tá? Você fica mais em cima e depois faz mais embaixo, tá? E assim você consegue fazer essa limpeza, certo? Quando você for fazer a posturoterapia, primeiro você faz essa limpeza dos linfonodos, esse que a gente acabou de fazer agora. Depois você vai colocar a perninha para cima, depois vai colocar a compressinha de gelo apertada lá por 15 minutos, ok? Eu sei que foi muita informação, fica difícil, né? Às vezes a gente pensa, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas se você anotar o passo a passo, fica super simples. E com certeza você vai ter algum benefício aplicando essa técnica. Pode não ser tudo que você espera, tá? Porque o edema da artrose, como eu já disse, é difícil de tratar, mas com certeza causa alívio, que já é uma grande ajuda. E se você conseguir combater, evitar que ele chegue lá naquele ponto de ficar rígido, de endurecer, ó, show de bola, tá? Já é uma grande vitória. E lembrem também, quem ainda não usa bengala e fica com o edema por muito tempo, vários dias seguidos, ele aparece com frequência, converse com seu médico com relação a utilizar a bengala. Não tenha vergonha, não tenha medo, não ache que é uma coisa ruim ou que você está envelhecendo. É algo que vai lhe ajudar muito a reduzir, a desacelerar a progressão da artrose, tá bom? E também reduzir a dor, tá? Isso já é comprovado cientificamente. Tanto de intensidade quanto de frequência, a dor é menor em quem utiliza a bengala. As pessoas utilizam menos remédio, tá? E a área de desgaste é menor também, se comparado a pessoas que não usam bengalas. Então, coloquem essa informação na cabeça de vocês e comecem a considerar esse novo aliado no combate à artrose, porque realmente tudo que você puder fazer para combater a evolução da artrose deve ser feito, certo? A artrose ela é uma doença que progride,
ela não tem cura e ela pode causar deformidades, né? O joelho pode ficar extremamente varo, né? Assim, ou valgo, e aí o tratamento é simplesmente cirúrgico, ou pode chegar ao ponto de precisar de uma artroplastia, que é tirar o joelho para colocar uma prótese no lugar, tá? É uma cirurgia dolorosa, como eu já falei, de difícil tratamento, né? De reabilitação longa, que causa muita dor, então evite ao máximo chegar a esse ponto. Para quem já fez a artroplastia, também tem que fazer tratamento sempre de fortalecimento da musculatura, porque a prótese tem o risco de desencaixe e aí o joelho tem que estar estável. Aí precisa tanto tratar o fortalecimento quanto fazer treino de equilíbrio e propriocepção, tá? Do mesmo jeito que quem tem artrose, ok? Então é isso, meninas. Vou ficando por aqui. Se vocês conhecem alguém que tem problema do joelho, tem artrose, compartilhe esse vídeo com ela, porque essas informações com certeza vão ajudar nos momentos de crise, ou para auxiliar o seu tratamento na fisioterapia, ou para uma emergência que você tenha em casa, a crise surgiu assim, e você sabe o que fazer imediatamente para começar a combater os sintomas da artrose, tá bom? É isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo nos comentários ou inbox, tá bom? Um beijo, até a próxima live.